As Crônicas de Eidin. O Voo dos Exilados. Alistair McGrath. Capítulo 4. Saia! Saia de cima de mim! Pedro retomou os sentidos e rolou para o lado. Uma luz ofegante, falando apressada e confusamente, deitado de barriga para cima. Seu forçado sorriso perpétuo foi substituído por um olhar de completo terror. O quê? Para onde você me trouxe? O que você fez? Ela estava praticamente gritando. Eu não fiz nada. Você foi quem nos seguiu e depois você correu para o lado errado e nós tivemos que resgatá-la. E que resgate? Que lugar é esse? Pedro olhou ao redor. Eles estavam dentro de uma imponente sala de pedra. Candelabros pendurados no teto bem acima da cabeça deles e um trabalho em pedra, muito aprimorado, cobria as paredes. Ele olhou ao redor procurando Júlia e a encontrou caída na outra extremidade da sala. Enquanto ele observava, ela se apoiou e ficou em pé, olhando para fora de uma pequena janela. Ela virou para eles, e Pedro reconheceu o sorriso no seu rosto. Estamos de volta, ela disse de maneira simples. Nós conseguimos voltar. Conseguiram voltar para onde? Oh, fique quieta, Pedro repreendeu Luísa. Ele se levantou rapidamente e foi até a janela, ao lado de Júlia. A janela era comprida e estreita, mas eles estavam bem no alto e ele conseguia ver um longo caminho por colinas e vales, tudo exuberante e verde, do jeito que ele se lembrava. Ele respirou fundo, deixando que o ar de Eidin enchesse seus pulmões, e pela primeira vez durante um bom tempo ele sentiu que estava em casa. Está tudo tão quieto, disse Júlia, e Pedro percebeu que tudo estava realmente em silêncio. Eles estavam no grande salão da fortaleza de Eidin. Ali estava a plataforma onde ficavam os 3 tronos dos lordes de Eidin. E mais ali estava o ponto escuro no chão onde ele os ensinara a usar a pólvora. Mas não havia nada do barulho comum e da agitação que se esperaria ouvir no castelo. Nenhum servo fazendo suas tarefas. Ninguém andando de forma pesada e sôfrega no chão de pedra. O que está acontecendo? Choramingou Luísa atrás deles. Pedro reprimiu um gemido. Júlia virou-se, foi até ela, estendeu a mão e ajudou-a a ficar em pé. Nós estamos num lugar chamado Eidin. É um tipo de mundo diferente, e acho que fomos chamados para cá. Pedro e eu já estivemos aqui antes, então você vai ter que confiar em nós, está bem? Mas como vamos para casa? Luísa choramingou. Júlia parou no momento em que ia se zangar e tentou falar pacientemente. Eu ainda não sei. Primeiro precisaremos descobrir por que estamos aqui. Ela virou a cabeça para olhar para Pedro. Certo? Certo. E nós começaremos tentando descobrir para onde foram todas as pessoas. Ele andou em direção à grande porta de madeira na extremidade oposta do grande salão e, com muita força, empurrou e abriu a porta. Sigam-me, mocinhas, ele disse. O restante do castelo estava tão vazio quanto o grande salão. Não havia sinais de grande luta e o lugar não parecia abandonado. Não havia poeira nas janelas ou nas cadeiras e toda a mobília estava perfeitamente em ordem. De fato, parecia que os ocupantes do castelo teriam simplesmente desaparecido. Júlia e Luísa seguiram Pedro por um longo corredor forrado de tapeçarias de parede. No final do corredor, ele abriu outra porta. Essa não tão pesada e enfeitada quanto a da entrada do grande salão. As 3 crianças entraram numa sala iluminada pelo sol da tarde. Enormes postas de carne seca estavam dependuradas no teto e panelas alinhadas na parede. Mesas compridas gemiam sob os sacos protuberantes e tigelas pesadas. O fogo na grelha parecia ter sido apagado há algum tempo, mas uma panela preta grande cheia de algum tipo de sopa estava suspensa por correntes em cima das cinzas. É melhor comermos alguma coisa, sugeriu Júlia. Não sabemos o que vamos encontrar lá fora. E pode levar algum tempo até que possamos ter uma refeição decente novamente. Lembra da última vez, Pedro? Ele deu um sorriso forçado e infeliz. Ele de fato se lembrava. Quando chegaram a Eidin, eles não comeram ou beberam durante quase um dia inteiro,
e ele não gostaria que essa experiência se repetisse. Concordo. Vamos levar o que pudermos carregar. Júlia, veja se consegue achar alguns odres para a água. E Luísa, você pega um pouco daquela linguiça. Ele gesticulou em direção a uma longa corda que estava pendurada perto da cabeça dela. Coloque aqui dentro, ele disse e jogou sua mochila. Ela pegou e olhou para ele. Por que eu deveria fazer isso? Porque se você não fizer, nós vamos deixá-la aqui sozinha para sempre, disse Pedro. Vamos ao trabalho. Ela olhou fixamente para ele e, meio confusa, puxou a corda com as linguiças e começou a colocá-las na mochila. Pedro pensou que ela estivesse chorando, mas em vez disso, ela começou a cantar com os lábios fechados. Sua voz não estava tão fina quanto era em casa, e fosse qual fosse a melodia que estivesse cantando, não era tão desafinada. Júlia, nesse meio tempo, tinha achado alguns odres de vinho e começava a mover o longo braço da bomba de água no canto da cozinha. Para cima e para baixo ele se movia, para cima e para baixo. Ela fez um sinal para Pedro, e ele veio para segurar os odres embaixo d'água. Você não precisa ser tão rude com ela, Júlia disse. Eu, rude? Você sabe o que quero dizer, disse Júlia. Suas sobrancelhas se enrugaram ao se concentrar em sua tarefa. Ela é uma infeliz, mimada, e não será fácil para ela estar aqui. O mínimo que podemos fazer é sermos bondosos com ela. Bondosos? Quando foi a última vez que ela foi bondosa conosco? Nunca. Mas isso não significa que não possamos lhe mostrar um pouco de bondade. Pedro olhou para a irmã de criação. Tudo bem, ele disse. O odre estava cheio, quase estourando, e Pedro tirou debaixo da água corrente. Fechou bem o gargalo e empurrou o próximo para debaixo da bomba. Parece azar. Nós finalmente voltamos para cá e tivemos que trazê-la conosco. Eu sei. Júlia deu de ombros e parou de bombear. A água começou a gotejar, o suficiente para Pedro encher o último odre. Ele fechou o gargalo desse odre também. Você já acabou de arrumar as linguiças? Ele perguntou para Luísa. Já. Ela colocou a mochila no ombro. E agora você me diz aonde vamos? É isso que estamos tentando descobrir, disse Pedro. Aqui. Ele abriu a porta de um armário e olhou dentro. Tem pão e queijo neste armário. Ele tirou 2 pães duros e um queijo e os empurrou por cima do balcão para Luísa. Você pode carregar estes também? Eles saíram da cozinha da mesma maneira que entraram e deixaram o castelo por um caminho sinuoso que passava pela vila e ia em direção ao Prado Verde. O que Pedro e Júlia se lembravam como sendo uma trilha de animais agora era uma alameda transversal que ia. Pedro tirou a bússola de seu bolso e a abriu. Sul. A alameda devia ir em direção ao mar. Júlia, andando ao seu lado, estava notoriamente feliz. Era estranho ter sido chamada para cá de novo, certamente, mas o formigamento na ponta de seus dedos lhe avisava que uma aventura estava próxima. E fossem quais fossem os perigos que estivessem à frente, ela estava livre da escola, das notas, e do horrendo Bertrand e do mais horrendo. Os sons satisfeitos de uma mastigação ruidosa vieram de trás e lembraram Júlia de que ela e Pedro não estavam sozinhos nessa aventura. Ela virou e viu que Luísa já tinha achado que podia pegar um pedaço de pão. Ela tirara um pedaço grande e o carregava em sua mão, consumindo pedaços enquanto andava. Você acabou de comer a comida do almoço de Natal, há algumas horas, Júlia lembrou. E nós vamos precisar desse pão logo. Precisar para quê? Luísa perguntou, ainda com a boca cheia de migalhas. Eu pensei que estivéssemos tentando ir para casa. Não estamos indo para casa? Com o tempo, eu suponho que sim, disse Júlia. Mas antes que façamos isso, precisamos primeiro descobrir por que fomos chamados para cá. Vamos apanhar por estar fora tanto tempo. Luísa arrancou mais um pedaço de pão com os dentes. Pelo menos vocês dois vão. Vou contar para a mamãe que vocês me forçaram a vir e que me prometeram doces e depois me deixaram no bosque.
E então ela vai mandar vocês dois para aquela escola especial para crianças horrendas e vocês nunca mais poderão vir para casa nas férias. Pedro estava prestes a dizer algo particularmente desagradável. Júlia podia ver no seu rosto, mas antes que ele pudesse abrir a boca, os três escutaram um tipo de som diferente. Era o grito bem forte de uma mulher.